Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 6 do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para mais 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... Então, a equação geral dos gases é pressão vezes volume dividido pela temperatura. Isso aqui inicial. Aí eu posso colocar I no lugar do 1 ou 1 para indicar que é na situação inicial. É igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura final, que é representado pelo 2 aqui na frente, indicando que é final. Colocando aqui os dados. Então, 10 litros é o volume inicial de um gás. A sua pressão aumentou de 1 para 2. Então, 1 é a pressão inicial e 2 é a pressão final. 1, pressão inicial, e 2 é a pressão final. A temperatura aumentou de menos 73 para mais 127. Então, 73 negativo é a temperatura inicial e 127 é a temperatura final. Como a temperatura é colocada em Kelvin e a fórmula de transformação de graus Celsius para Kelvin é somar a temperatura graus Celsius mais 273. Menos 73 mais 273 é igual a 200 Kelvin. E 127 mais 273 é 400 Kelvin. O volume final em litros foi alcançado pelo gás, foi de... Então, o volume final é o que eu devo procurar. Eu coloquei aqui uma interrogação. Então, jogando os dados para a fórmula é essa, a fórmula geral dos gases. Eu tenho 1 vezes 10 dividido por 200 é igual a 2 vezes volume 2 dividido por 400. Só joguei esses valores aqui na fórmula. Como faço agora? Eu pego aqui, 200 vezes 2 vezes volume 2, que é igual a 1 vezes 10 vezes 400. 200 vezes 2, 400. 1 vezes 10 vezes 400, 4.000. Então, o volume final vai ser igual a 4.000 dividido por 400, que é igual a 10 litros. Então, não houve alteração no volume do gás. Então, essa é uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Geralmente, é mais fácil usar isovolumétrica, porque iso significa igual e volumétrica vem de volume. Então, quando o volume é igual, é uma transformação isovolumétrica. Então, a letra correta vai ser a letra A. Volume final de 10 litros. Atividade 2. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos. Qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atinge 37 graus Celsius? Então, novamente, a fórmula é P1 vezes V1 dividido por T1. É igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Daqui a pouco eu explico por que está cortado. Então, a pressão inicial, eu tenho 4 atm. O volume inicial e volume final, aqui não está indicando, só está falando que o volume e a quantidade de gás são os mesmos. A temperatura inicial é 7 graus Celsius. Então, 7 graus Celsius transformando em Kelvin, 7 mais 273 é igual a 280 Kelvin. Quando há uma pergunta assim, qual será a pressão? Então, está querendo saber a pressão, então eu vou colocar aqui uma interrogação na pressão final. No pneu, quando a temperatura atinge
37 graus Celsius. 37 graus Celsius passando para Kelvin é 37 mais 273 é igual a 310 Kelvin. Então, observa-se que eu não tenho o volume inicial e nem o volume final. Se eu não tenho nenhum dos dois, então eu corto o volume inicial e corto também o volume final. Vai restar P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2, dessa forma aqui. Então, substitui os dados, esses valores aqui para a fórmula, vai ficar 4 dividido por 280, que é igual a P2 dividido por 310. Então, aqui eu multiplico 280 vezes P2, que é igual a 4 vezes 310. Então, 4 vezes 310 é 1.240. 1.240 dividido por 280 vai ser igual a 4,42 atm. Eu peguei as outras duas alternativas que estavam no verso da folha e coloquei para cá para facilitar. Então, aqui aproxima mais é 4,4 atm, que é a resposta correta. Atividade 3. Considere que no interior do grão de milho de pipoca a pressão é 1 atm. A temperatura de 7 graus Celsius. Quando ele é aquecido, antes de estourar, sua temperatura é de 192 graus Celsius. Qual a pressão no interior do grão de milho, considerando o seu volume constante? Então, a pressão nós devemos encontrar. A fórmula geral dos gases é P1 vezes V1 dividido por T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Colocando aqui os dados, temos a pressão inicial aqui é 1 atm e a sua temperatura inicial é de 7 graus Celsius. Transformando em Kelvin, 7 mais 273 é igual a 280 Kelvin. A temperatura antes do milho estourar é 192 graus Celsius. Passando essa temperatura para Kelvin, fica 465 Kelvin. Pergunta-se qual a pressão. Então, eu coloco uma interrogação no que eu vou descobrir. Como está falando que o volume é constante, então o volume 1 é igual ao volume 2. Então, eu vou cortar o volume 1 e o volume 2 aqui na fórmula geral dos gases, que corta aqui e corta aqui, vai ficar P1 dividido por T1, que é igual a P2 dividido por T2. Substituindo os valores encontrados para a fórmula, eu tenho 1 dividido por 280 é igual a P2 dividido por 465. 280 vezes P2 é igual a 1 vezes 465. Então, P2 é igual a 465 dividido por 280. P2 é igual a 1,66 atmosferas. A pressão no interior do grão do milho é de 1,66 atm, que é a atmosfera. Atividade 4. Os pneus de um veículo em movimento esquentam, melhorando sua aderência ao piso. Supondo que não haja variação no volume do ar contido no pneu, o gráfico que melhor representa a variação de pressão no seu interior em função da sua temperatura absoluta é. Então, se não há variação no volume, então significa que o volume vai ser constante. E quando o volume é constante, temos um sistema isovolumétrico. Iso de igual, volumétrico de volume. A equação geral dos gases é P1 vezes V1 dividido por T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então, eu coloquei essa observação aqui, encontrada aqui nesse próprio PET. É só voltar aí um pouco antes de começar as atividades que vocês vão ver. A representação gráfica de uma transformação isovolumétrica ou isobárica sempre será uma reta, independente dos valores. Por que vai ser uma reta? Pois a pressão
tanto a pressão 1 e a pressão 2, e a temperatura 1 e a temperatura 2, elas são grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a pressão ela aumenta, a temperatura também aumenta. Então, aqui eu vou cortar o volume, porque o volume é constante, o volume não varia. Então, na medida que a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. E o gráfico que representa uma reta crescente de pressão e temperatura é a letra D. Temos aqui um gráfico, aqui, uma linha reta na B, mas aqui a gente observa que não está crescendo pressão e temperatura. O único que acontece isso é aqui na letra D. Se eu enumerar aqui 1 e aqui 1, vemos aqui um valor. Se eu colocar aqui no valor 2, aqui também já vai ser 2. Então, na medida que a temperatura cresce, ela cresce para cá, a pressão também vai crescer. Por isso, sempre vai ser uma reta. Atividade 5. Segundo a lei de Charles Gay-Lussac, mantendo-se a pressão constante, aqui eu fiz dois desenhos, onde a pressão no início é a mesma pressão aqui no fim. Nota que o espaço do embolo até o fundo do recipiente nas duas situações é a mesma. O volume ocupado por um gás aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. Aqui eu fiz 4 pontinhos simbolizando o gás hidrogênio. Se o volume dele é 2, aqui na segunda situação, o volume final dele vai ser 4, devido a ter uma fonte de calor. No início, a temperatura está ambiente. Eu simulei aqui 25 graus Celsius. Então, se aumenta a temperatura até 50 graus Celsius, por exemplo, eu aumentei a temperatura o dobro de 25. Então, o volume que era 2 vai ser aumentado o dobro, que é 4. É o que estava falando aqui, ó. O volume aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. Considerando a teoria cinética dos gases e tomando como exemplo o gás hidrogênio, é correto afirmar que este comportamento está relacionado ao aumento do tamanho médio de cada átomo de hidrogênio? Não, gente, o átomo ele permanece do mesmo tamanho. Então, o átomo de hidrogênio ele não aumenta de tamanho. E não estamos falando aqui de camadas eletrônicas. B. Do tamanho médio das moléculas de hidrogênio, a molécula permanece do mesmo tamanho, tanto no início, tanto no fim. Aumenta a distância de ligação? Não, a ligação entre os átomos de hidrogênio, aqui H2, que é HH, ela permanece da mesma forma, não aumenta distância nenhuma. Letra C. Do tamanho médio das moléculas de hidrogênio, pois aumentam as interações entre elas? Não, aqui também não vai aumentar o tamanho de molécula, né? Aqui tem até a ver um pouco, mas o tamanho das moléculas não são afetados. Letra D. Das distâncias médias entre as moléculas de hidrogênio? Isso, aqui eu tenho uma certa distância. Quando aquece, a distância vai mudar. Então, e das suas velocidades médias, ou seja, se a velocidade de cada molécula aqui está uma velocidade x, aqui vai ser uma velocidade 2x ou mais, ou seja, a velocidade aqui vai aumentar devido a ter essa fonte de calor. É só imaginar se nós tivermos dentro de uma caixa e essa caixa é de metal. Então, a gente vai estar aqui 4 pessoas. Então, se começar a aquecer essa caixa, nós vamos sair correndo para um lado para o outro. Ou seja, procurando uma saída. É o que o gás aqui também vai fazer. Ele vai estar indo para um lado e para o outro, entrando em colisão aqui o tempo todo, tentando sair devido à fonte de calor. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Pessoal, finalizamos a correção da semana 2 do PET volume 6 do primeiro ano do ensino médio. Deixo aqui o meu abraço de longe a cada um de vocês.
dê um like no vídeo se gostou e faça os comentários para enriquecer o conhecimento de vocês.